No livro de João, capítulo 8, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e decidimos obedecer aos seus ensinamentos, o diabo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa as pessoas para tentar nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra pensamentos em nossa mente de que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Por isso eu vou te mostrar quais são as principais 4 mentiras do diabo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira mentira do diabo, ele tenta mostrar que a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheia de contradições. Mas pense numa coisa, você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram e ainda são perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, em épocas completamente diferentes. E todos eles se encaixam e apontam de uma forma incrível que Jesus Cristo é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, porque ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade através de Jesus Cristo. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecerem ao Senhor. Lembre-se disso, o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta você assistir aos jornais e você vai ver que tudo que está escrito na Palavra de Deus tem se cumprido fielmente. A segunda mentira do diabo, Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecadinho, você merece, você já está na igreja há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der uma escapadinha de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecados para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, ele foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada e armar toda uma situação para matar o marido daquela mulher, Davi sentiu o peso da mão de Deus, por causa daquela traição e do assassinato daquele homem. E dessa relação nasceu um filho, que veio a falecer, e Davi passou dias e dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz. Então Davi disse ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando ele foi morto, mas diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Por isso não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12
que se você é um cristão que nasceu de novo, mas quiser continuar no pecado, Deus vai te disciplinar, porque Ele é o seu Pai e Ele te ama. Ele vai te corrigir para que você volte para a presença dEle e volte a viver em santidade. Então não se iluda, achando que você pode ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. A Bíblia diz que isso não é possível. A terceira mentira do diabo: é possível ser cristão sem ler a Bíblia e sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, porque ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um cristão que não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Vamos ver o que está escrito. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, meu irmão, fique firme na palavra, fique firme na oração. Mesmo que você tenha dificuldade de ler a Bíblia, mesmo que você não consiga entender muitas coisas, procura ouvir pregações, procura ouvir mensagens como essa, procura ouvir algo que vai te edificar. E também não deixe de falar com o Pai, mesmo se você achar que não sabe dizer palavras bonitas, mesmo se você não souber dizer as palavras certas, creia que Deus está vendo o seu coração, a sua sinceridade. E se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, a palavra de Deus garante que você vai encontrar a Deus e que Ele vai agir em seu favor. Amém? Muitas vezes você não vai ver o resultado de imediato, mas você precisa crer no que está escrito em Isaías 64, versículo 4, que diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, enquanto você espera no Senhor, enquanto você busca por Ele, o Senhor está trabalhando na sua vida, em todas as áreas e também através de você. Amém? E agora vamos ver a quarta mentira do diabo. Ele tenta mostrar que todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos das pessoas de outras religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Mas essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam ao mesmo fim. Mas a verdade é que não existem outros caminhos. Vamos ver o que está escrito. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos que, quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, o meu desejo com este vídeo é que vocês aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não sermos enganados, conhecendo a verdade que está em Jesus. Todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que todos os dias nós desagradamos a Deus com o nosso pecado, porque Deus é santo e Ele abomina o pecado. Mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus se torna o nosso advogado. E quando Deus olha para nós, Ele não enxerga mais o pecado, Ele enxerga o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. A Bíblia conta que Ele não tinha pecado, mas Ele carregou sobre si os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos no passado de errado e tudo aquilo que ainda vamos cometer de errado. E quando Jesus disse está consumado, naquele momento o sacrifício foi completo e Deus aceitou aquele sacrifício e ressuscitou seu Filho Jesus ao terceiro dia. E por isso hoje Jesus está vivo e Ele está perdoando, Ele está salvando, Ele está intercedendo por nós.
E a única maneira de não sermos condenados pelos nossos pecados é termos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você buscar ao Senhor, mais você vai conseguir identificar e fugir das mentiras do inimigo. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.